Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Jéssica e eu gostaria de trazer um pouco nesse vídeo sobre a minha experiência pessoal em relação aos estudos e ao meu trabalho. Como eu sou professora, eu tenho muita coisa para ler todos os dias, muita coisa para estudar, então eu desenvolvi algumas estratégias básicas, mas que me ajudaram muito para me organizar nos estudos, tá? Essas estratégias, elas, na verdade, eu fui pesquisando e vendo palestras e tudo mais, e fui vendo o que servia para mim. Então, qualquer estudante de qualquer nível de formação pode aplicar, tá? Inclusive alunos, estudantes para concurso. Então, a primeira estratégia é em relação ao aproveitamento das aulas. Durante as aulas, tanto online quanto presenciais, eu sempre procuro anotar tudo que o professor está passando no quadro, ou, inclusive, né, comentários, mas o mais importante é que na aula, que enquanto ele está fazendo a exposição do tema, eu tento linkar aquele tema com os temas das aulas anteriores, né, fazendo essa ponte entre uma matéria e outra, entre uma aula e outra, inclusive entre uma disciplina e outra. Isso daí é fundamental porque você consegue entender melhor o conteúdo e absorver e você não esquece. A segunda estratégia é estipular pequenos objetivos semanais. Então, em relação às disciplinas que eu estou cursando, eu sempre procuro ter o objetivo de, antes da próxima aula, revisar o conteúdo passado na aula anterior. Para as disciplinas que eu tenho mais dificuldade, essa revisão ela é feita através de reescrever, então passar a limpo o meu caderno da aula anterior para um caderno que eu deixo em casa de estudo. Então, quando eu passo a limpo, eu tento entender o máximo e vou anotando todas as dúvidas que eu tenho para quando eu chegar na sala já conseguir tirar as dúvidas com o professor e manter sempre em dia a minha cabeça em relação àquela matéria. E como eu leio bastante, literatura em geral, eu também tenho um pequeno objetivo semanal de ler 1 hora todos os dias. Claro que nem todo dia eu consigo fazer isso, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês como que eu organizo a minha agenda. A terceira estratégia é fazer resumos. Eu gosto muito da técnica de mapa mental. Os meus alunos que recebem os meus materiais extras, eles já perceberam que os resumos que eu mando são feitos através dessa técnica de mapa mental. Nem todo mundo gosta, minha irmã, por exemplo, já comentei com ela que eu gosto dessa técnica, e ela falou que ela conhece, já sabe fazer, né, já tentou, mas ela não se adaptou. Então, ela tem um método dela de fazer resumos, não tem problema. Eu vou explicar o mapa mental porque é o que eu mais gosto de fazer, tá? O mapa mental ele tem essa estrutura, ele tem um tema central, nesse caso é o próprio mapa mental, porque eu estou falando dele, e ele tem essa estrutura ramificada, que é a característica dele. Então, é sempre importante a gente usar cores e símbolos diferentes para ficar bem colorido e bem dinâmico esse resumo. Então, eu tenho essa estrutura ramificada com subseções, né? Subramificações. Então, por exemplo, no Serve Para, eu tenho resumo da faculdade, resumos de livros, projetos em geral, organização de ideias em geral. E os projetos, eles podem ser tanto do trabalho quanto da faculdade. Tá vendo como eu não preciso colocar muita informação, que só nesses links eu já consigo montar uma ideia do que o texto quer dizer? Das vantagens, a mesma coisa, já é comprovado que ele tem um aprendizado acelerado, né? Ele promove esse aprendizado acelerado, ele facilita na memorização, então você retém aquela informação por mais tempo no seu cérebro, e ele dá uma visão geral do tema, como vocês podem perceber olhando tudo, você bate o olho, você já consegue ver todo
a situação que ele traz. Por isso que grandes empresas usam muito essa ideia de mapa mental para resolver muitos problemas, tá? Aqui um próximo exemplo, então, o mapa mental ele serve para aprender, planejar, organizar, criar, inovar, inspirar, resolver e comunicar, tá? E ele não serve só para disciplinas teóricas, tá? Aqui nessa disciplina na matemática, né, logaritmos, você pode perceber que a pessoa que fez esse mapa mental não é meu, tá? A gente peguei um exemplo, apenas de equações, mas aí que tá, porque o mapa mental ele não tem certo nem errado. Você pode organizar ele da melhor forma possível, do jeito que você gosta, por isso que é sempre importante você fazer o seu próprio mapa mental. E quanto mais você vai fazendo, mais você vai pegando prática, tá? E o legal dele é que você consegue organizar as ideias de uma forma geral e resumida no papel todo. Então, aqui você bate o olho nesse logaritmo, você já tem várias informações de uma vez só. Você já consegue ter, ao invés de ter aquelas várias folhinhas, né? Então, esse resumo é bastante interessante. A quarta estratégia é em relação à concentração e foco. Então, quando vocês forem estudar ou trabalhar, fazer alguma atividade, pensem apenas naquela atividade que vocês estão fazendo. Deixem celular, família, tudo. Tentem deixar esse tempo de lado e só se concentrar, só pensar naquela tarefa que vocês estão executando. Isso daqui, eu diria que é a estratégia mais importante, tá? Que mais fez diferença para mim. A quinta estratégia é em relação à organização do material de estudo, inclusive da mesa de estudo, tá? Então, se você já senta, tá tudo organizado, você senta e estuda, terminou, organiza de novo e pronta para a próxima atividade. Agora, se você deixa tudo bagunçado, você senta, daí você tem que ficar procurando aonde que está a folha, onde que está o caderno, aonde que estão os lápis, as canetas para você usar para fazer seu mapa mental, enfim. Aí você perde um tempão, das 2 horas que você estipulou para estudar, você acaba estudando 1 hora e meia, tá? Então, o importante é você tentar otimizar o máximo do tempo organizando os materiais, deixando já tudo pronto só para sentar e estudar. A sexta estratégia é referente às condições de estudo. Então, não adianta nada você sentar para estudar se você está com fome, está com sono, se o quarto está escuro, a cadeira vai te dar dor nas costas, se você está com frio, se está com muito barulho. Então, isso daí tudo atrapalha e é comprovado, gente, que atrapalha. Então, antes de estudar, vai conversar muito com a próxima estratégia, se organizem. Inclusive, já vou passar para ela, que é a da agenda. Se organizem nos horários para quando você for estudar, você já ter jantado, ou almoçado, ou tomado um lanche, um café, para não ter problema de ficar com fome e acabar dando dor de cabeça ou algum mal-estar durante o estudo, tá? Porque o cérebro, ele consome muita água. Uma coisa que é bem interessante também vocês sempre deixarem junto da mesa de estudos uma garrafinha de água. Eu tenho um copão aqui que eu deixo sempre com água e vou tomando. Quando eu vejo, já tomei 2 litros de água numa sentada só para estudar. Isso é muito bom. O cérebro usa muita água porque ele trabalha muito. E muita energia também, por isso que a gente tem que se alimentar bastante. E a minha agenda, eu faço da seguinte maneira: eu faço uma lista do que eu tenho das atividades que eu tenho que realizar durante a semana. Eu gosto de organizar minha agenda em blocos. Então, eu sei que para estudar tal disciplina, eu levo no mínimo 3 horas. Então, eu coloco lá, segunda-feira, da 1 às 4, eu vou estudar tal matéria. Das 4 às 5, eu vou organizar a minha mesa, organizar as minhas coisas aqui e tomar um lanche, por exemplo. E daí, das 5 às 8, por exemplo, eu vou estudar o roteiro, sabe? Então, vocês façam uma lista. Claro que no começo é um pouco mais complicado da gente seguir certinho essa agenda, mas isso, conforme o tempo, vocês vão pegando o jeito e sabendo quanto tempo vocês demoram para cada atividade. Outra coisa importante também é vocês
levarem essas dicas de estudo mais como o nome já diz, né? Dicas. Vocês vão testar e ver se funciona. Se não funcionarem, tudo bem, me contem depois que não deu certo, que eu tô enganando vocês. Não, mentira. Mas me contem que vocês pegaram essa estratégia, de, sei lá, da agenda. Ah, eu organizo a minha agenda de uma outra forma. Me contem, porque às vezes até otimiza o meu processo, né? Eu adoro ficar mexendo nas minhas manias de estudo, nessas minhas estratégias de estudo. Eu sempre estou inventando coisa nova, principalmente nessa número 7 aqui de organização da agenda. Inclusive, ganhei até de presente um planner que estou adorando. Se vocês acharem legal essas coisas, é uma boa para se organizar durante a semana. Tá certo, pessoal? Então, como eu disse, experimentem e vejam o que melhor funciona para vocês, tá? Não levem essas dicas como sagradas, claro, mas testem para ver se vocês concordam ou não, tá bom? E é isso, bons estudos para todos e espero que ajude.